Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Estão caminhando bem? Respirando tranquilo? Se alimentando bem? Isso é muito importante. Falando em alimentação, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comida. Mas não é qualquer comida, é um parzinho ali, ó, que é show. Vamos conversar um pouquinho sobre o prato feito brasileiro, arroz e feijão? Pode dar fome, hein? Se prepara porque pode dar fome. Vamos lá? Comidas que dão match. Exatamente, ali ó, combinação perfeita. Arroz e feijão. Perfeito, fechou. Se tiver mais alguma coisa, ótimo. Não tendo, fechou só os dois. É um prato perfeito. Olha lá, ó. Se alguém te dissesse que arroz e feijão, a dupla clássica do PF, do prato feito brasileiro, é uma combinação completa e saudável, você acreditaria? Perfeito, né, gente? Então não precisa ter mais dúvidas. Quando o assunto é alimentação adequada e saudável, esses são dois alimentos que combinam, que dão match, são perfeitos para a nossa saúde. Então pode se alimentar deles tranquilamente que você vai estar bem nutrido. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, uma publicação do Ministério da Saúde, o arroz e o feijão são alimentos de origem vegetal que se complementam sob o ponto de vista nutricional, gente. Não é apenas ali no seu prato basiquinho que os dois fecham um com o outro. Do ponto de vista nutricional, isso também acontece. Perfeito, né, gente? Feijão, arroz, fechou. Essa combinação faz parte do grupo de alimentos minimamente processados. Olha aí, ó, outra vantagem. Ou seja, passam por processos mínimos de modificação. Eles não têm toda aquela transformação, aquela industrialização em cima deles. Ou seja, olha lá, ó, pequenas modificações como limpeza, ok, dos grãos, remoção das partes indesejáveis, algumas casquinhas, secagem e embalagem. Olha como é basiquinho. Além disso, eles são a base ideal para uma alimentação adequada e saudável dos brasileiros. Interessante, né? Combinam perfeitamente. São alimentos que não são muito caros, todos os brasileiros têm na sua casa, na sua mesa. Combinam do ponto de vista nutricional e são minimamente processados. Tem mais vantagem que isso? Tem. Nós já vamos ver isso. Ó, um exercício para ver se você pegou a ideia aí, hein? A dupla arroz e feijão faz parte do grupo de alimentos minimamente processados. Isso quer dizer que você vai fazer o seguinte, você vai ler cada uma das opções, vai ler de novo para poder entender e vai marcar qual significa essa palavra, minimamente processados, tá bom? Pensa aí um pouquinho e eu já volto para a gente conversar sobre isso.
Leu as opções? Não leu? Tem que ler, gente. A gente precisa ler as opções e, além de decodificar as letrinhas, que é juntar as palavras, nós precisamos fazer a interpretação delas, ok? É assim que a gente faz uma leitura bem certinha. Vamos lá, então, ler as opções? Então, ele diz que o feijão e arroz faz parte do grupo de alimentos que são minimamente processados. Vamos ler cada uma das opções? Olha aqui, ó. Passaram por grandes processos de transformação. Será que é isso que significa minimamente processados? Não teve transformação nenhuma? Será que é isso? Teve mínimas modificações como limpeza, secagem e embalagem? Será que é essa opção? E a última, teve mínimas modificações como o processo de conservação e descascamento. O que a gente acabou de conversar? Qual você marcou? A, B, C ou D? Tcharam! Se você marcou a letra C, está correto, ok? Teve mínimas transformações. Então, ó, não teve, tá errado, porque tem. Só que é o mínimo possível, ó. Que tipo? Limpeza, secagem e embalagem. Repare que a letra D é parecida com a letra C, ó. Teve mínimas modificações, como o processo de conservação. Ninguém falou sobre isso, ok? Não tem processo de conservação. É apenas limpeza, secagem e embalagem. Não tem conservação e ninguém falou em descascamento, ok? Então, a opção D não está correta. E a opção A, passaram por grandes processos? Não, né, gente? São vegetais, a gente colhe e pronto. Não tem grandes processos. Então, a resposta certa é letra C, ok? Comidas que dão match. O arroz e o feijão. Tem mais também, mas o arroz e o feijão é básico, né? Então, vamos ver alguns componentes que a gente tem numa quantidade de 100 gramas de arroz e feijão. Então, 100 gramas é aquela quantidade pequenininha lá no meio do prato, tá bom? Energia, 151 calorias apenas. Esse número aqui é pouco? É pouco porque normalmente a nossa dieta é baseada entre 2.000 e 2.500, de algumas pessoas 4.000 calorias? 151 é bem pouquinho, né? Proteínas, 4,6 gramas, isso é bastante, gente. Gorduras, 3,8 gramas, bem pouquinho, né? Carboidratos, 24 gramas. E fibras, 3,4 gramas. Então, nós temos muitos nutrientes aqui no feijão e no arroz. Olha que prato lindo. Deu vontade, né? Vamos lá para as nossas contas. Deixa a vontade de lado, tá bom? Se em 100 gramas de arroz e feijão nós temos 3,8 gramas de gordura, a minha pergunta é o seguinte: quantos gramas de gordura teríamos em 250 gramas de arroz e feijão? O que você me diz? Tem vários caminhos que a tua cabecinha pode trilhar para chegar na resposta, ok? Dá uma pensadinha aí que eu já volto.
E daí, conseguiu pensar em alguma coisa? Ele deu a base do exercício. Qual é a base? São as informações que ele nos fornece. Que em 100 gramas de arroz e feijão, nós temos 3,8 gramas de gordura. Então, essa é a proporção, ok? Acontece que eu tenho um prato de 250 gramas de arroz e feijão. Aí eu quero saber quanto de gordura eu tenho ali. Então, pensa lá. O que você pode pensar? Você pode montar uma proporção na tua cabeça. Você pode ir somando os pedaços, né? Tem vários caminhos pelos quais o teu pensamento pode passar. Então, olha lá, eu tenho prato de arroz e feijão, eu tinha informação de 100 gramas, tá bom? Ó, então, em 100 gramas, eu tenho 3,8 gramas de gordura. Então, vamos juntar mais 100 gramas? Se nós juntarmos mais 100 gramas, significa que eu vou ter mais 3,8 gramas de gordura. Então, o que aconteceu aqui no meu pensamento? Ó, por enquanto, eu tenho um total de 200 gramas, logo, eu tenho 7,6 gramas de gordura, ok? Juntei duas vezes essa informação que ele deu de 100 gramas. Só que não é 200, né? É 250. E agora, o que eu faço com esses 50 a mais? O que será? Aí eu vou pegar a base de novo, a informação que ele me deu. Se em 100 gramas eu tenho 3,8 gramas de gordura, gente, significa que metade dessa quantidade, ou seja, metade desses 100 gramas, que é 50 que a gente está buscando, teremos metade dessa gordura. Então, metade de 3,8 é 1,9. Então, o que nós fazemos? Nós somamos, ó. Em 100 gramas eu tenho 3,8, mais 100 gramas eu tenho 3,8. Fechou 7,6 aqui. Só que são 250 gramas do prato feito. Então, tem mais esses 50 gramas que nos fornece 1,9 gramas de gordura. Somando tudo, temos 9,5 gramas de gordura neste prato. Viu como é tranquilo? As contas, na verdade, elas não são difíceis. Nós só precisamos ter uma estratégia de resolução, ok? Sempre partindo das informações que nos são fornecidas no exercício. Então, resposta certa, de novo, letra C. Eu só ponho letra C porque é a única que eu sei fazer aqui, né, gente? A outra eu não sei fazer. Então, é só C. Brincadeira, não vai nessa. Comidas que dão match, olha lá. Do ponto de vista nutricional, podemos dizer que o arroz é uma fonte importante de carboidratos, fibras, vitaminas, principalmente do complexo B e minerais. Então, combinado ao feijão, isso o arroz, ok? Eles constituem também fonte de proteína de excelente qualidade. Então, perfeito, né, gente? Tem tudo que a gente precisa ali. Olha aqui, ó, 100 gramas de arroz e feijão. Eu tenho vitamina B6, 0,1 miligramas. Vitaminas e minerais, gente, são pouquinho, tá? É bem menos que a gente precisa, então por isso miligramas, tá? Cálcio, 37, sim, tem cálcio no arroz e feijão. Tem ferro no arroz e feijão, 1,6 miligramas. E tem magnésio, 26 miligramas. Então tem muitos minerais aí, gente, bem importante. Então, exercício 3 para vocês. Qual a quantidade de vitaminas e minerais encontradas em 100 gramas de arroz e feijão? Quantidade de vitaminas e minerais, então você tem que juntar tudo, encontrar em 100 gramas de arroz e feijão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar à tela anterior, onde você tem essas informações, e você vai fazer as contas que devem ser feitas aí, tá bom? Olha lá, aqui eu tenho a tabela. Então, eu vou dar um tempinho para você pensar e já volto.
Conseguiu pensar numa estratégia para resolver este problema? Ficou fácil, né, gente? Então, o que ele está pedindo? Quantidade de vitaminas e minerais encontrados em 100 gramas de arroz e feijão. No geral, quanto que é encontrado? Então, o que você precisa fazer? Você pega a tabela e soma todos os valores que nós temos aqui de vitaminas e minerais. Reparem que todos estão na mesma unidade, miligramas. Então, eu posso somar direto esses números. Só cuidado, ó, 0,1, número com vírgula. 37, número inteiro. Mas ele tem vírgula. Onde que está a vírgula de um número inteiro? No final dele. Sempre tem. Então, é como se fosse 37, vírgula. Olha aqui, ó. Armei a continha aqui para você lembrar. Vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Por isso que é importante saber que todo número tem vírgula. Quando não aparece, é porque está no final, tá bom? Então, ó, 1,6 tem vírgula. Então, a linha ali. E o 26 é outro número inteiro. Então, a vírgula está no final dele. Então, somando todos os números, 64,7 miligramas de vitaminas e minerais, ok? Olha lá, qual a resposta certa? Letra C de novo, olha lá, tá bom? Essa ficou fácil, né, gente? Mas eu tenho mais umas vantagens para contar para vocês sobre arroz e feijão rapidinho. Ajuda a emagrecer. Sabia disso? Porque esta é uma combinação com pouca gordura. No entanto, é importante não exagerar, porque sempre que a gente exagera, mesmo que seja uma comida pouco calórica, vai acabar engordando, tá bom? Então, olha lá, ó, uma colher rasa de arroz, uma não, saiu na vantagem, 3 colheres de arroz e uma concha rasa de feijão. Resolvido, um prato bem rechonchudo e que ajuda a emagrecer. Contribui para o controle de diabetes. Sabia disso? Pois é, eu não sabia disso. Porque é uma combinação com baixo índice glicêmico. E o último, ajuda na musculação. Exatamente, porque é uma boa fonte de proteína magra, ó, que são essenciais para a formação dos músculos mais fortes, para a formação de músculos mais fortes e maiores. Então, olha lá, ele é bom para um monte de coisa, né, gente? Perfeito, vamos comer só arroz e feijão agora, ok? Então, nós vimos nesta aula a combinação do arroz e feijão, o quanto é nutritivo, o quanto é importante, o quanto tem vantagem. Então, bora comer arroz e feijão, tá bom? Nos vemos na próxima aula, então. Grande abraço, tchau!